A tua palavra diz, Deus, que em lugar de vergonha, o Senhor nos daria dupla honra, em lugar de opróbrio, o Senhor nos exaltaria. Ó meu Deus, nós exultaríamos e na nossa terra possuiríamos o dobro e teríamos perpétua alegria. Meu Deus, ajuda essa pessoa a crer que o Senhor está derramando a unção, meu Deus, ó Senhor, de multiplicação, a unção de crescimento em tudo, naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Meu Deus, que ela creia que o Senhor está abrindo todas as portas, que ela creia que o Senhor está quebrando todas as cadeias, que o Senhor está quebrando todas as correntes de mágoas, de traumas, meu Deus, de medos, Senhor, de ressentimentos e de tudo aquilo que impedia ela de avançar, meu Deus, ela de prosperar, meu Deus, que a impedia, Senhor, de ela vencer. Recebe a unção, recebe a cura, recebe o perdão, recebe a graça, recebe a misericórdia, recebe a luz, em nome de Jesus. Creia que Deus faz jorrar sobre a sua vida, Ele faz jorrar sobre a sua casa, sobre a sua família, a unção de vitória, a unção de perdão, a unção de prosperidade, a unção da dupla honra, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: meu Deus, eu recebo a cura, eu recebo a unção de multiplicação, eu recebo, Senhor, o teu perdão e a tua salvação na minha vida e também na minha casa, na minha família. E aplauda esse Deus maravilhoso. Os que creem verão a glória de Deus. Nós precisamos crer contra as evidências, olhar para Jesus, olhar para a palavra que Deus, Ele nos deu, e por mais que tudo à nossa volta diga o contrário, nós temos que ficar firme naquilo que Deus nos revelou pela sua palavra. Isso é crer. Muitas vezes você vai ser colocado diante de situações como Ezequiel, que foi levado ali em um vale de ossos secos, e o Senhor então fez uma pergunta a ele: poderão viver estes ossos? Aos olhos humanos, o que ele deveria falar? Não tem jeito. Como é que? Ossos secos, monte de esqueleto, acabou, é o fim. Mas olha a sabedoria, a resposta que o homem deu, crendo que Deus é poderoso para fazer tudo, até para fazer um monte de ossos secos se levantar e se tornar um exército, como Deus fez. Aí ele falou assim: tu sabes, Senhor. Quer dizer, para mim não, mas para o Senhor sim. O Senhor tudo pode e tudo é possível ao que crê. Aí Deus falou: então profetiza e diz aos ossos secos: ouve o quê? A palavra do homem? Não, a palavra do Senhor. Aqui está o segredo da vitória, ouvir a palavra do Senhor. Mas não tem jeito. Quem falou para você que não tem jeito? Foi Deus? Não. Por que você está falando isso então? Isso não é atitude de quem crê em Deus? Pastor, mas eu estou vendo. Você está vendo o quê? Jesus? Porque Jesus mandou você olhar para ele, não para o problema. Abraão, ele não ficou olhando para a situação, para as circunstâncias. Ele olhou para aquilo que Deus falou. Ele olhou para a palavra de Deus. Aqui está o segredo de toda a vitória, de qualquer pessoa, olhar para a palavra, olhar para Jesus. O Senhor disse: olhai para mim e sereis salvos. O problema das pessoas é que ficam olhando para tudo quanto é lugar. Olha para onde não deveria olhar e acaba caindo no buraco. Então cuidado para onde você está olhando. Cuidado para quem você está ouvindo, a quem você está ouvindo. Cuidado em que e no que você está crendo. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém? Então, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé na palavra de Deus e você verá que Deus, ele virá com salvação, ele virá com recompensa, ele virá cumprindo na sua vida tudo o que ele te prometeu. Quem crê, diga amém? E aplauda Jesus bem forte, que ele é maior do que todos os nossos problemas. Amém? Glória a Deus por isso. Bom dia. Pode sentar, fique à vontade, você de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que dia, horário que você vai assistir.
essa mensagem, mas tenho certeza que a mesma unção que está aqui alcança você aí. Nós estamos gravando e eu peço para você compartilhar, assista depois, compartilhe, curta, comenta, participe desse avivamento que Deus está trazendo sobre a terra, desse avivamento que Deus está trazendo para todo mundo. Quando você curte, você comenta, você compartilha, você está ajudando a palavra de Deus a avançar e alcançar mais pessoas, mais corações, inclusive de pessoas que são inimigos da fé cristã, que são inimigos de Cristo, mas que se converterão a Jesus, serão libertos pela verdade e daqui a pouco serão amigos. Como o apóstolo Paulo, era um inimigo, mas se tornou amigo porque teve um encontro com Jesus. Então nós temos que orar para que as pessoas tenham um encontro com Jesus, porque de inimigos eles se tornarão amigos. Amém? Assim como o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, contra os cristãos da época. Mas aí, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para poder fazer a maldade contra a igreja, para poder fazer a maldade contra os cristãos, acabar com ali reuniões, aí ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí uma voz disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então cuidado para você não ficar do lado errado. Nós não podemos ficar do lado errado. E qual é o lado errado? É o lado que não está de acordo com a palavra de Deus. E o lado certo é o lado que está de acordo com a palavra de Deus. E graças a Deus que o Paulo passou para esse lado. Estava do lado errado e passou para o lado certo, para o lado de Jesus, para o lado da luz. Amém? Nós estamos nessa campanha abençoada, Jesus entra na minha casa. Quem não tem essa cartela, depois eu vou pedir para entregar para todas as pessoas uma cartela como essa, onde você aqui atrás vai colocar o seu endereço na parte superior, no primeiro campo aqui você coloca o seu endereço, e nos demais endereços você coloca o endereço dos seus familiares que você quer que Jesus entre lá na casa deles. Nós vimos aqui na palavra várias casas que Jesus entrou e o que Jesus fez nessas casas. Já estudamos na casa em Caná da Galileia, que Jesus levou transformação. Na casa de Pedro, Jesus levou cura. Na casa em Cafarnaum, Jesus levou restauração. Na casa de Levi, Jesus levou arrependimento. E hoje nós vamos ver outra casa, que é a casa de Simão, que Jesus levou unção e perdão. Aí você traz toda a quarta-feira a cartela para apresentarmos diante de Deus em oração e Deus vai operar e Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Hoje nós vamos falar aqui sobre a unção e o perdão. Começando em Mateus 26, abra comigo sua Bíblia aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo que nós vamos ler é do 6 ao 10. Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao 10. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 6 diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, inclinaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou o quê? Uma boa ação para comigo. Vamos continuar a leitura? Depois eu vou entrar na pregação. Marcos capítulo 14. Marcos é do lado aí de Mateus. Marcos capítulo 14. O versículo é o versículo 3. Marcos 14. Vamos lá? Versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento
de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E aí vamos agora em Lucas, e depois nós vamos entrar aqui na parte da pregação. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. É a mesma passagem, só que com detalhes diferentes. Cada um dá uma visão, um entendimento mais apurado. Lucas capítulo 7, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros. 500 dinheiros é quase 2 anos de trabalho, é muito dinheiro. Imagina, você pega a sua renda, tem pessoas que fazem imposto de renda, dependendo do valor que ganha, e aí no final do ano você sabe o valor que você recebeu aquele ano todinho, dependendo do que a pessoa recebe. Então ela sabe ali no final, você recebeu esse ano tantos R$1.000. Então aqui era quase 2 anos de trabalho, era muito dinheiro. E outro 50 dias de trabalho, menos. Mais ou menos 2 meses. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai o quê? Em paz. Então nós vemos aqui que essa mulher, ela alcançou uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode alcançar: unção e perdão. Mas para ela alcançar essa unção e esse perdão, ela teve que dar algo em troca. Ela teve que oferecer algo. E é aqui que muitas pessoas travam. Quem não ouviu a mensagem de domingo, se eu fosse você, e se você fosse uma pessoa sábia, eu ouviria a mensagem. Que mensagem que Deus nos deu aqui no domingo? Que eu falei sobre amor verdadeiro. E eu fiz uma pergunta para a igreja: será que você ama Deus verdadeiramente? Vamos na palavra, fomos, e como Deus falou. Como aprendemos aqui. E eu dizia que sem doação, sem renúncia, não existe amor. Você já percebeu quando se fala de doação, o ser humano fecha o coração? E é o que o Senhor disse: quem tiver bens desse mundo e vê o seu irmão necessitado lhe fechar o coração,
cerrar, diz lá, que é fechar o coração, como estará o amor de Deus nele? Quer dizer, eu tenho condições de fazer e eu não faço. Eu tenho condições de dar e não dou. Eu tenho condições de ajudar e não ajudo. Isso é atitude de pessoas que não têm o amor de Deus. Pode ter qualquer outro amor, o amor fingido, mas o amor de Deus não tem. Então, o verdadeiro amor se revela no ato de dar, de oferecer. Por isso que muitas pessoas, quando se fala de dar, elas ficam com raiva. Porque elas a vida inteira aprenderam a só receber, pedir. Eu quero. É o mundo egoísta que nós vivemos, em que as pessoas só pensam nelas. Elas não amam a Deus de todo o coração e muito menos ao próximo, como a elas mesmas. E eu nem sei se elas amam a elas mesmas. Nem sei. Talvez não se ame. Porque quando uma pessoa ama a Deus e ela se ama, e ela se sente bem com esse amor de Deus e com esse amor próprio, ela quer que as pessoas sintam o mesmo, ela quer levar esse amor para outras pessoas. Ela quer revelar para outras pessoas o segredo do que a levou a desfrutar desse amor, dessa cura, dessa paz, dessa felicidade que ela encontrou em Jesus, que só se encontra em Jesus. A verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. Não fique chocado comigo, não, mas tudo na vida é uma troca. Você tem que dar para... Não existe outro meio de se receber a não ser dar. Por que eu recebi a salvação? Porque eu dei a minha vida para Jesus. Eu abri mão da vida errada que eu vivia, eu abri mão de muitas coisas por Jesus. Então houve o que? Uma troca. Sim ou não? Eu mudei de caminho, eu mudei de ideia, eu mudei de pensamentos para me entregar para Jesus. E valeu a pena? Como valeu a pena? Vale a pena. Então é o que essa mulher faz. Ela pega algo no qual para ela, tinha muito valor. É tanto que você vê que os próprios discípulos de Jesus criticam a atitude dessa mulher, porque aquilo valia muito. Eles têm aquela oferta, aquele ato de amor daquela mulher como um desperdício. E eles criticam aquela mulher. Você tem que se preparar para quando você tomar uma atitude de todo o coração, de se entregar a Jesus, de amar a Jesus, de abrir mão, sabe, da mágoa para perdoar. Você tem que se preparar para as críticas, para as perseguições, porque esse mundo jaz no maligno. E quando uma pessoa toma um partido certo, que é o partido por Jesus, em obedecer a Jesus, as pessoas vão taxá-la, sabe como o quê? Fanática. Hoje está uma moda aí fora, que se você não concorda com alguma prática errada das pessoas, você é racista. Você é homofóbico, você é intolerante religioso. As pessoas, elas querem que aceitemos, sem querer, a depravação delas, a escolha errada delas. Se a Bíblia diz algo, uma verdade na qual esse mundo não quer aceitar e não quer ser liberto por essa verdade, eles vêm com tudo contra a igreja, contra nós. Com ódio. E quando eles não têm argumento, eles querem colocar palavras na nossa boca, usando esse tipo de ideias. Não, porque vocês são racistas, porque vocês isso, aquilo, outro. Mas por que eu sou racista? Aí você vai ver, por isso que você tem que sempre examinar. Quando alguém falar algo de alguém, não, mas fulano de tal é racista. Mas por que ele é racista? Me mostra. O que ele falou? Por que ele é intolerante religioso? O que ele falou? Não, mas isso daqui está de acordo com a palavra, não tem nada a ver com racismo isso daqui. O próprio Jesus disse, está aqui escrito, aí você mostra na palavra. É por isso que Jesus, se conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Nós temos que ter essa sabedoria, de não aceitar qualquer coisa que as pessoas nos falam e engolir,
como se aquilo fosse a verdade absoluta. A verdade absoluta é quem? Jesus. Então você tem que se preparar para oposições. Veja que os próprios discípulos se oporam à atitude daquela mulher. Você parou para perceber isso? Os próprios discípulos se oporam à atitude louvável, porque Jesus louvou a atitude daquela mulher. Por isso que você tem que ser de Jesus. Porque se você não for de Jesus, você vai ser levado pela opinião dos outros, que não está de acordo, muitas vezes, com a de Jesus. Veja que Jesus repreende eles. Ela fez um bom ato comigo. Deixa ela. Por que vocês estão repreendendo ela? Ela não fez nada de errado. A atitude dela é louvável. Então, quando você tomar decisão por Jesus, se prepare para enfrentar críticas até dos seus próprios irmãos. E viraram sua cabeça. Ah, não acredita agora que você virou crente. Não, quero nem saber de papo com você. Eu odeio crente. É assim ou não é? Eu odeio crente. Acabou para mim, você acabou. Te considerava até aqui. A partir daqui, acabou a consideração. Esse é o mundo aí fora. Mas eles agem dessa maneira e depois querem jogar a culpa em quem? Em nós. É vocês que são assim. É vocês que não têm amor pelas pessoas. Mas, independentemente, nós temos que mostrar a diferença, pessoal. Amém? Mostrar o amor de Cristo, pedir sabedoria e não se deixar levar por esses argumentos. Mas voltando aqui ao foco principal da mensagem. Tudo é uma troca. Você dá para receber. Por isso que Jesus disse, melhor coisa é dar do que... E essa mulher, então, ela abre mão de algo que tinha muito valor para ela. Tem pessoas que a mágoa tem um valor muito grande para essa pessoa. E por isso que ela não dá perdão, porque o perdão ainda não tem tanto valor para ela quanto tem a mágoa. O dia que o perdão se tornar mais valioso para a pessoa do que a mágoa, ela abre mão da mágoa e libera o perdão. Mas enquanto a mágoa tiver mais valor, ela vai continuar guardando mágoa no coração e não liberando o perdão. E quem não libera perdão não recebe... E o próprio Jesus disse, isso é muito sério. Se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai também vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6 diz lá, se você ler, você vai ver. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos, tem gente que mente na oração do Pai Nosso, porque não perdoa. Quantas pessoas rezam a oração do Pai Nosso? Porque reza é uma repetição. A oração é um diálogo. A oração do Pai Nosso é um modelo. Não é para você ficar repetindo. Nada contra, eu gosto. Hoje mesmo pela manhã, eu gosto de falar, de orar o Pai Nosso. Teve época que todos os dias, terminando a oração, terminava com o Pai Nosso. Mas não pode se tornar uma reza, tem que ser um modelo. Não, pastor, já orei hoje, mas qual oração que você fez? Pai Nosso. Não, você tem que fazer oração, que você abre o coração. Deus, estou aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe meu dia, que o Senhor vá à frente, que o Senhor não deixe tomar nenhuma decisão errada. Quando eu for provocado, xingado, me ensina, Deus, a não guardar nada de mal no meu coração. Deus, faz a tua vontade, Deus, em toda escolha que eu fizer, decisão, que não prevaleça a minha vontade, mais a tua. Então tem pessoas que elas querem receber, mas não querem dar. Eu quero abrir sua mente para isso, porque as pessoas travam quando se trata desse assunto de dar, de ofertar, de oferecer. Mas o próprio Jesus ensinou que melhor coisa é dar do que receber. A sua mãe te gerou porque ela deu lugar a Deus, para Deus gerar você no ventre dela. Ela ofereceu o ventre dela, ofereceu a barriga dela. Ela ofereceu a dor dela, o sofrimento dela para gerar você. Mas ela tinha a escolha também de não aceitar, como muitas jovens hoje aí não estão querendo mais ter filhos. Muitos jovens não querem mais saber hoje de filhos. Enquanto os nossos pais
os pais dos seus pais no passado, gerava 50, 30, 20, de 10 para cima, os de hoje não quer gerar um. Quem aí, seu pai, sua mãe gerou 10 filhos, 15 filhos? Olha aí, ó, Dona Eliana, olha aí, ó, tanta gente. É preocupante, pessoal. O que nós estamos vendo acontecer na nossa sociedade, as pessoas estão de cabeça virada, estão loucas por causa dessas ideologias que estão ensinando a elas, negando a própria natureza. E volta a dizer, eu como pastor corro o risco de ser perseguido, de ser preso. Por quê? Porque eu prego a verdade. Eu não sei o que o Marco Feliciano falou, eu preciso ver, porque eu não tenho conhecimento de causa ainda. Então eu preciso de assistir o vídeo do que ele falou, que estão dizendo que é intolerância religiosa. Ele foi num evento em Conselheiro Lafayette, e eu não sei o que ele falou. Eu vi a matéria, dizendo que a vereadora lá está não sei o que lá, e vai denunciar, mas eu preciso saber. Eu não posso comer uma notícia assim, sem ver o vídeo, sem examinar. E não é uma partezinha que eles cortam e jogam para poder perseguir a igreja, ou um pregador que eles querem destruir, ou um político de oposição que eles querem destruir. Eu preciso de assistir. Calma aí, deixa eu analisar aqui. É assim que se faz. Eu prego 1 hora. Aí o pessoal corta 1 minutinho, manipula aquela fala minha. Ah, esse pastor é intolerante, esse pastor é racista. Não, calma aí. Você assistiu o vídeo completo desse pastor? Não, ele estava dando um exemplo, não tem nada a ver, vocês estão interpretando errado. Temos que ter essa sabedoria, pessoal. Porque senão nós passamos para o lado errado. E aí, sabe o que nós fazemos? Como fizeram com Jesus. Crucifica! E Barrabás, solta! Barrabás é bonzinho, Jesus é malfeitor, Jesus é racista. Jesus é homofóbico, crucifica! Queremos Barrabás! A coisa é séria, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil, que o apóstolo Paulo disse. Tempos trabalhosos. Os homens são amantes de si mesmos. Não tem piedade, amor para com os bons. Está escrito. Leia Romanos depois, capítulo 1, que você vai ver. Estamos vivendo nesses dias. Se eu não me engano, é 1 Timóteo, capítulo 4, que fala. Não, 2 Timóteo 4. Olha aqui. Veja, se não é isso que está acontecendo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes quer dizer insista, não desista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Não é o que muitos estão fazendo aí não, só falando palavras que as pessoas querem ouvir, palavras que massageiam o ego delas, palavras motivacionais. Não, é para repreender, é para apontar o erro da pessoa, é para exortar. Isso é evangelho, pessoal. Jesus muitas vezes, as pessoas rangiam os dentes contra ele, queria matá-lo, porque ele pregava a verdade que as pessoas não queriam ouvir. Só a verdade liberta. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Hoje eu vejo um bando de pregadores aí fora que tem medo de falar a verdade. Não, se eu falar isso, a minha igreja vai esvaziar. Já está vazia há muito tempo. Porque se uma igreja não é cheia do Espírito Santo, é só cheia de pessoas, essa igreja está vazia há muito tempo. O que os homens querem? Encher a igreja de pessoas ou da presença de Deus? Nós temos que acordar, pessoal. Não é tempo de continuar dormindo, não. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é o que a palavra diz? Aí você vai abrir os olhos. Meu Deus, como eu estava louco.
como eu estava embriagado com essas doutrinas, com essas ideologias, que loucura, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter aberto os meus olhos. Eu estava cego. Obrigado, Jesus, por ter me levantado, eu estava caído. Jesus, obrigado por ter tido misericórdia de mim, eu estava perdido. E se eu partisse desse jeito, eu estaria na perdição eterna. Mas o Senhor olhou para mim. Obrigado, Jesus. Se o pregador não mostra para a pessoa, pela palavra, o erro dela, como ela vai se salvar? Eu fico preocupado, gente, sabe? O que estão fazendo com a igreja de hoje. Fico muito preocupado. Eu não estou preocupado com a igreja cheia, lotada. É lógico, todo pastor quer a igreja lotada. Mas o que adianta ter uma igreja lotada de pessoas vazias da presença de Deus? Vazias de temor, de perdão, de misericórdia. Perdidas, a igreja cheia de perdidos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não estão sofrendo. O que é isso? Suportando. Você prega a sã doutrina, as pessoas não aceitam. Não, esse pastor não gosta dele, não. Por quê? Porque ele fala a verdade. Porque ele prega contra o pecado. Porque ele prega contra as ideologias malignas. Aí diz mais. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos do quê? Da verdade. Voltando a quê? As fábulas. Vem comigo no capítulo 3 agora. Olha o que diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de quê? De si mesmos, avarentos. O que é avarento, pastor? É a pessoa que ama o dinheiro, que ama os bens deste mundo, mais do que a Deus, mais do que a ele mesmo, mais do que a família, mais do que tudo. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Sabe o que é profano? Que não tem respeito às coisas sagradas. Você está vendo isso acontecer aí fora aí ou não? Até dentro da igreja. Falta de respeito. Sem afeto natural. O que é afeto natural? Homem é homem, mulher é mulher. A pessoa não tem afeto natural. Ela rejeita a própria natureza. Irreconciliável. Você quer fazer as pazes com a pessoa não quer. Irreconciliáveis, caluniadores. Eles colocam palavras na nossa boca, falam que somos o que eles são, incontinentes, quer dizer, sem controle, não dá para conter, cruéis, sem amor para com quem? Com os bons, traidores, obstinados, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos, só quer saber dos prazeres, não quer saber de Deus. Tendo a aparência de piedade, alguns deles até parecem que são piedosos, em algumas coisas que fazem. Olha, você viu? Ele fala no nome de Deus, ele fala no nome de Jesus, mas negando a eficácia dela. Destes você tem que fazer o quê? Se afasta. Se afasta. Senão eles vão te contaminar, eles têm um poder muito grande de corromper as pessoas, de contaminar, porque deste número são os que introduziram pelas casas e levaram cativas mulheres nécias. Nécias quer dizer loucas, sem juízo, sem entendimento, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento do quê? Da verdade. Tem gente que é assim, você ensina, mas ela nunca chega ao conhecimento do quê? Da verdade. E se não chega ao conhecimento da verdade, a pessoa não é liberta. Concorda comigo? Porque é quando chegamos ao conhecimento da verdade que somos o quê? Libertos. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem a quê? A verdade. E resistir à verdade, pessoal, é resistir quem? O pregador? Também, mas não apenas, muito mais do que isso. Se eu prego a verdade e você não aceita,
Você está rejeitando somente a mim? Quem você está rejeitando? Jesus e ao próprio Deus. O próprio Jesus disse isso, que enviava os discípulos e diz: olha, se alguém recebe vocês, a mim me recebe. Se alguém vos ouve, a mim me ouve. Mas se alguém vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem enviou? Jesus. Que loucura. É o que esse mundo está fazendo. Que loucura. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Sendo homens corruptos de entendimento. É o que mais vemos. Pessoas estão corrompidas de entendimento. E réprobos quanto à fé. Rejeitam a fé, não querem nem saber. Tem ódio dos cristãos. Não irão, porém, avante. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Porque isso se espalha, meu irmão, de uma maneira tão terrível e assustadora. Eu estava lendo hoje de manhã, Deus me fez lembrar de uma passagem. Estava orando, aí Deus me fez lembrar que eu já havia lido Salmos 37, que diz que o ímpio se espalha como a árvore verde na sua terra natal. Se espalha com poder. Mas daqui a pouco vai desaparecer e murchar como verdura. Oh, glória a Deus, eu fiquei feliz, falei, oh Jesus, porque é preocupante o que essas ideologias estão fazendo com as crianças, com os jovens, esses professores universitários, sabe, de faculdades federais, estaduais, a contaminação, a corrupção que eles estão levando para a sociedade é nociva, é preocupante. Mas o bom é que isso não vai prevalecer, não vai avante. Uma hora vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o próprio Deus está dizendo, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque a todos será manifesto o seu desvario, e está sendo. O que muitos antigamente escondia, hoje estão aí, vomitando. E sabe quem está fazendo isso? O próprio Deus. O que estava camuflado, Deus está fazendo aparecer e manifestar, trazendo a luz. Só cego que não quer abrir os olhos para enxergar, que não vê. Como também o foi o daqueles. Então, voltando aqui a falar da questão da troca. Tudo na vida é uma troca. Se você não troca a mágoa pelo perdão, você não recebe o amor de Deus. Você tem que abrir mão dessa mágoa para receber perdão e, consequentemente, o amor de Deus. Amém? Mas volto a dizer, enquanto a mágoa tiver mais valor para você do que o perdão, você não vai conseguir trocar. Você não vai conseguir abrir mão dessa mágoa. A verdade é que nós nos apegamos muito àquilo que tem mais valor para nós. O que vale mais para você? Se o ódio vale mais para a pessoa do que o amor, ela vai continuar com ódio. É como a questão do cachorro, né? Cachorro gosta de osso. Quem já ouviu falar? Gosta nada. Por que come? Porque não tem outra opção, Aí vai passar fome? Mas se você for no veterinário, você vai até ver que é perigoso dar osso para o cachorro, que pode cortar o intestino dele, perfurar e ele morrer. Quantos mitos que nós acreditamos? Quantas fábulas? Que com o tempo, ao conhecer a verdade, essas coisas caem o quê? Cai por terra. Nossa, não é nada disso. Eu estava correndo até perigo fazendo isso. A pessoa que não conhece a verdade, ela tem a coisa ruim como coisa boa. O amargo como doce. Eu lembro do tempo que nós tomávamos água na torneira, lembra? Bebia um monte de verme ali. Estava nem aí. Aí ficava cheio de verme, barrigudo, né? Passando mal, não sabia o que era. Agora nós sabemos por quê. Conhecemos o quê? A verdade. Ah, pastor, mas ninguém morria, mas vivia cheio de verme. Morreu não morria não, porque Deus é misericordioso, né? É cheio de verme, barrigudo. Ou às vezes desnutrido. Aí descobriram a água mineral.
Ah, isso aqui é bom. Ah, então tá bom. Agora é só água mineral. Amém, pessoal? E tem uma água melhor? Tem. Jesus. É a água da vida, que diz: quem tiver sede, vem e beba. Tem uma água melhor do que essa, que sacia a sede, é Jesus. Amém? Que você aceite o perdão, que você faça como essa mulher. Que atitude bonita dela. Ela trocou aquilo que até então tinha mais valor para ela pelo perdão, pela unção de Deus, pelo amor de Deus. Enquanto você colocar qualquer coisa acima de Jesus, dos valores de Jesus, você não receberá o que Ele tem de melhor e de maior para você. Para receber algo maior, você tem que abrir mão aqui agora de algo menor. Lembra de Abraão? Deus tinha algo maior para Abraão. E Deus disse o que para Abraão? Sai-te da tua terra, da tua parentela. Abra mão disso daí, troca. Quero fazer uma troca com você. Eu lembro da época, estava pensando, né? Hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha muito. Troca-se essa casa por carro. Quem lembra? Se você souber alguém que quer trocar aí, eu troco, tá bom? Só dá um toque. Hoje troco, estou falando para você, se for a casa boa, eu troco na hora meu carro. Quero sair do aluguel. E vou sair em nome de Jesus. Deus vai dar condições. Se souber alguém que quer trocar a casa por um carro, depois me dá um toque aí. Mas tem que ser, como dizer, pau a pau. Então Deus tem algo melhor para você. Amém, pessoal? Aceite a troca que Jesus está propondo para você. Abra a mão da mágoa para receber o perdão. Abra a mão do ódio para receber o amor. Abra a mão da avareza para receber a prosperidade. Abra a mão do pecado para receber a salvação. Deus tem o melhor para você. Mas você tem que estar disposto a fazer essa troca. Amém? Troque esse fardo pesado que você está carregando, que Jesus não quer que você carregue mais. Troque pelo fardo de Jesus, que é leve. Troque esse jugo insuportável da culpa, da condenação, da acusação, pelo jugo de Jesus, que é suave. Jesus tem o melhor para nós. Vamos aplaudir Ele, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Coloque-se de pé, vamos orar. Segure nas suas mãos a cartela. Quem não tem, depois você pode pedir. Eu estou carimbando para no final da campanha você examinar a sua constância. Eu sei que tem pessoas que não é, volto a dizer do início que eu falei que ia carimbar, eu sei que tem pessoas que por mais que falte carimbo, não é por falta de constância da pessoa. Tem pessoas que o horário de trabalho delas às vezes não ajuda. Tem hora que ela está escalada à noite, hora que está escalada de manhã, hora que está escalada de madrugada, né? Hora que está escalada na terça, outra na quarta. Então, às vezes não dá, eu entendo isso. Mas não são todos os casos assim. Tem caso que é inconstância mesmo da pessoa. É falta de fidelidade. Tem que trocar essa inconstância pela constância, porque Deus, Ele vai recompensar. A palavra diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vai te abençoar. Deus, muito obrigado por essa palavra poderosa. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou de uma maneira ímpar ao nosso coração, Deus. Ajuda-nos a ter o Senhor como o bem mais precioso, o tesouro mais valioso, o ouro de valor inestimável, porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Até então, Deus, aquela mulher que nós vimos aqui hoje na palavra, para ela o maior tesouro era aquele vaso com perfume muito caro. Era aquele vaso de alabastro. Valia tanto, Jesus, aquilo que, quando ela quebra aquele vaso e derrama aquele perfume sobre o Senhor, os discípulos se opõem a ela. Ajuda-nos, Senhor, a estar preparados para enfrentar a oposição, que não é fácil.
porque essa oposição às vezes vem até de pessoas que são do Senhor, como os discípulos. Essa oposição que fizeram àquela mulher não partiu de fora, partiu de dentro, daqueles que estavam à volta do Senhor. E quando isso acontece, Pai, é difícil de entender, de compreender como é que pode. Como é que pode aqueles que deveriam me apoiar estarem contra mim? Deus, às vezes acontece na família. Quando a pessoa toma uma decisão pelo Senhor, a família se opõe. Não, porque aqui não aceitamos crente. Aqui não aceitamos. Se você quer ser crente, você não vai entrar mais nessa casa, porque você está traindo a religião da nossa família. Deus, e a pessoa precisa ter muita fé para não ceder a essa oposição, para não abrir mão da decisão dela, da fé dela no Senhor. Pai, nós queremos chegar, Deus, a um nível de fé tão grande, queremos que a nossa casa também chegue a esse nível, que se colocarem uma arma na nossa cabeça e disser, negue a Jesus, nós vamos dizer, pode matar, porque você vai matar e eu já vou me encontrar com Jesus agora mesmo. Mas negar Jesus eu não nego, eu não abro mão da minha fé em Cristo. Porque aquele que nega Jesus será negado lá no céu, diante do Pai e também dos anjos. Não vale a pena te negar, Jesus. E perdoa-nos por todas as vezes que te negamos, para agradar a galera, para fazer média, Deus, para quem não deveria de fazermos média, com medo de perder a amizade da pessoa, que na verdade nem amigo de verdade é. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem nos ajudar. Vem ajudar a nossa casa a te conhecer, porque os tempos são maus, os tempos são difíceis, são trabalhosos. Mas como eu disse, Deus, algum tempo atrás aqui, quando trouxe essa mensagem de 2 Timóteo 3, os tempos são trabalhosos, os tempos são maus, mas Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, até nesses tempos de perseguições, de oposições, Deus é bom. Ele está conosco, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Troque, minha irmã, meu irmão, essa mágoa pelo perdão de Deus. Troque esse ódio pelo amor de Deus. Troque essa avareza pela generosidade e receba a prosperidade no nome do Senhor Jesus. Essa troca vale a pena. Isaías 60:17 diz, trocarei o seu bronze por ouro, o seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras de ferro. Deus quer trocar. Ele tem algo melhor para você. O ouro é melhor do que o bronze, a prata é melhor do que o ferro, o bronze é melhor do que a madeira. Então você tem que aceitar essa troca. Vem, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a trocar o orgulho, Deus, pela humildade. Quebra o nosso orgulho. Ajuda-nos a trocar a teimosia pela obediência, Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, ajuda a nossa casa, a nossa família, Senhor, a aceitar essa troca, vai valer a pena. Porque o Senhor, meu Deus, nunca nos deixa no prejuízo. Quem aceita Jesus, quem aceita o que o Senhor propõe, nunca fica no prejuízo. Deus, eu apresento esse endereço que a pessoa colocou na cartela do propósito. Eu apresento o nome das pessoas que ela colocou, Pai, para receber essa unção, para receber esse perdão. E que essa pessoa da família, essa casa, Deus, aceite essa troca, essa entrega. É necessário uma entrega. É necessário, meu Deus, rever os conceitos e valores. Enquanto para a pessoa, meu Deus, as coisas deste mundo valerem mais do que as coisas celestiais, ela nunca conseguirá, meu Deus, entrar no reino do Senhor. Pai, abra os olhos dessa família para enxergar que o céu vale mais do que a terra, que o novo céu e a nova terra vale mais do que esse céu e essa terra que nós vivemos aqui, Senhor. A vida eterna vale mais do que essa vida. Meu Deus, eu te peço, desperta a nação brasileira, desperta todas as nações da terra, desperta, Pai, antes que seja tarde demais. Acorda, Pai, dessa loucura que a sociedade vive. Meu Deus, não permita ir avante essas ideologias do inferno que está corrompendo os jovens, as crianças. Meu Deus,
passa a tua vassoura de fogo, Pai, faz uma limpeza completa. O mal não vai prevalecer. Nós não vamos se deixar vencer pelo mal, vamos vencer o mal com o bem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ensina-nos, Senhor, a ser mais valentes do que o valente. Dá-nos sabedoria, Senhor, para falar a palavra certa. Meu Deus, ficar sempre com a verdade absoluta que é Jesus. Senhor, te pedimos, manifesta o teu poder. Unge essa casa, entra nessa casa, com unção e com perdão. E em nome de Jesus eu oro para que essa unção despedace todo jugo, que essa unção destrua toda mágoa, ressentimento, ódio, avareza, presunção, obstinação. Em nome de Jesus, que essa unção destrua todo ódio, todo ressentimento, destrua toda a avareza, todo mal, toda doença, toda enfermidade. Pai, visita a pessoa representada pela meia, representada, Deus, pela peça de roupa, representada pela fotografia que está no altar. Envia os teus anjos, Senhor, que são magníficos em poder, meu Deus, para levar libertação para essa pessoa, para levar, meu Deus, oh Pai, libertação, vitória para essa pessoa, livramento para essa pessoa. Oh meu Deus, eu creio no ministério dos anjos. Vem, Senhor, envia os teus anjos magníficos em poder. O Senhor mesmo diz, quando Pedro cortou a orelha lá do cidadão: você pensa que eu não poderia orar ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Ó Senhor, a tua palavra diz que os anjos são ministros do Senhor, que o Senhor, meu Deus, envia para servir aos santos. Nós somos os santos, santificados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus. Então vem, Senhor, envia os teus anjos nessa igreja, envia os teus anjos, Senhor, com a resposta para essa pessoa. Envia os teus anjos, meu Deus, na casa, Pai, de encontro com o filho, com a filha. E eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo espírito que coloca o pensamento de suicídio, o complexo de inferioridade, a confusão de identidade. Eu estou mandando, ordenando agora, toda obra do diabo seja desfeita, todo mal, toda ideologia do inferno maligna seja destruída, todo mal seja envergonhado, desmascarado, toda mentira caia por terra, toda injustiça caia por terra, toda falsidade, engano caia por terra, todo o poder das trevas, em nome de Jesus, caia por terra, seja dissipadas todas as trevas que agem nos lares, nas famílias, todo espírito de morte, de destruição, todo levante contra a igreja, todo levante contra o povo de Deus, em nome de Jesus, seja envergonhado, seja confundido, reduzido a nada, é a coisa que não é nada. Todo levante contra essa pessoa, contra a família dela, contra os filhos, contra o casamento, caia por terra. Tire as suas mãos sujas, Satanás, da vida dessa pessoa, da vida do marido dela, da vida do filho, da vida da filha. Nós te resistimos, fuja agora. Nós pisamos em toda a sua força, pisamos serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum. Fuja toda a miséria, fuja toda a fofoca, fuja toda a injustiça, fuja todos os demônios. Por um caminho você veio contra essa pessoa, mas por 7 você fugirá, porque em nome de Jesus nós estamos mandando, ordenando: sai miséria, sai falência, sai medo, vai saindo problemas espirituais, dores, doenças, vícios, conflitos, confusões, frigidez, toda frigidez, incompatibilidade, rejeição, separação, divórcio. Fuja agora, toda obra do diabo seja desfeita em nome de Jesus. Todos os demônios, toda amarração, toda maldição seja quebrada, toda praga cesse, e em nome de Jesus, sai, para nunca mais se levantar, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Respire fundo, levante as suas mãos com um propósito e comece a imaginar sua família abençoada, salva, andando com Deus, andando na presença de Deus, servindo a Jesus, amando a Jesus, se derramando aos pés de Jesus, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se a Ele com cantos, sabendo que Ele é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Oh, aleluia, labachuri. Edifica a nossa casa, Senhor. Edifica a nossa vida, Deus. Restaura as portas de Jerusalém. Restaura os nossos muros. Restaura a beleza da tua santidade em nós. Erga de novo o tabernáculo de Davi, Senhor. Nós te pedimos. Oh, rabachuri, kagalabaduri, alabachuri, kagalabadarai. Nos prepara, Jesus, para se encontrar contigo. Prepara a nossa casa. Prepara a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Não nos deixe ser pegos de surpresa, porque o dia do Senhor será como ladrão de noite. Muitos serão pegos de surpresa. Prepara-nos, Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos a seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-nos. Santifica a nossa casa, a nossa família. Ajuda-nos a seguir a paz. Em nome de Jesus, livra-nos de toda a confusão e de todo o mal, de todo o caos. Diga a Jesus: eu creio que o Senhor está entrando na minha casa, com perdão, com unção, com transformação, com cura, com restauração, com arrependimento, com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todas as nações, de todas as raças, tribos e línguas. Amém? E vamos aplaudir o nosso Deus, que é poderoso. Aplauda bem forte, bem forte. É para aquele que vive, aquele que reina, aquele que salva, cura e liberta. Diga graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Você de casa, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de nos seguir, não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. E deixe também o seu comentário do quanto Deus falou ao seu coração e te abençoou através dessa mensagem, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.